O que acontece quando as nuvens cinzentas da tristeza se instalam e o sol parece ter desaparecido para sempre? É uma pergunta que ecoa em muitos de nós, especialmente quando a vida nos apresenta seus dias mais sombrios. Imagine o cenário, um dia chuvoso, não apenas lá fora, mas dentro de nós. Cada gota que bate na janela parece capturar um sentimento de peso, um eco de uma melancolia que se aprofunda. Há uma quietude pesada, um silêncio que grita e a sensação de que a luz, aquela que costumava aquecer e guiar, simplesmente se foi. Não é uma tristeza passageira, mas uma presença que parece se instalar, cobrindo tudo com um véu opaco. Você se olha no espelho e vê um reflexo que mal reconhece. Os olhos carregados de uma fadiga que vai além do corpo, alcançando a alma. As cores do mundo parecem desbotadas, os sons abafados, e a alegria, antes tão acessível, agora parece uma lembrança distante, quase esquecida. É nesses momentos que nos sentimos mais sós, como se estivéssemos em uma ilha deserta, cercados por um oceano de indiferença, com o horizonte obscurecido pela névoa da desesperança. O peso no peito se torna palpável, uma âncora que nos puxa para baixo, dificultando até mesmo a respiração. E a mente entra em um turbilhão de pensamentos, muitas vezes negativos e autocríticos, alimentando ainda mais essa sensação de desamparo. É como se estivéssemos presos em um labirinto escuro, sem mapa, sem saída aparente. E a cada tentativa de encontrar o caminho, nos perdemos ainda mais. A energia vital parece esgotar-se e as tarefas mais simples do dia a dia se tornam montanhas intransponíveis. O desejo de se recolher, de se esconder do mundo, torna-se quase irresistível, um reflexo da dor interna que parece insuportável. Neste espaço, queremos reconhecer essa experiência. Queremos dizer que você não está sozinho nessa tempestade interna. Essa sensação de melancolia profunda, essa impressão de que o sol se pôs para sempre, é uma experiência humana real e válida. Não é um sinal de fraqueza, mas uma resposta a desafios que podem ser invisíveis para o mundo exterior, mas que pesam imensamente em nosso interior. Este vídeo é um farol, uma pequena luz em meio a essa escuridão, não com a promessa de um fim mágico para a dor, mas como um convite a desvendar um caminho de volta à luz, passo a passo. Estamos aqui para explorar juntos o que acontece quando essas nuvens cinzentas se instalam, para entender as nuances dessa experiência que pode nos fazer sentir tão isolados. Vamos mergulhar na quietude pesada de um dia chuvoso, onde cada gota ecoa um sentimento de peso, capturando a essência da melancolia com imagens que tocam a alma. A intenção não é apenas descrever a dor, mas oferecer um abraço acolhedor através das palavras e das ideias que compartilharemos. A partir daqui, desvendaremos um caminho de volta à luz, apresentando estratégias práticas e empáticas. Estas não são soluções mágicas que apagam a tristeza instantaneamente, mas sim passos firmes em direção ao bem-estar, ferramentas que podemos usar para navegar por essas águas turbulentas. Exploraremos a força encontrada na autocompaixão, essa gentileza que oferecemos a nós mesmos quando mais precisamos. Investigaremos a clareza que pode surgir ao compartilhar nossos fardos, ao permitir que outros vejam e entendam o que estamos passando, e o poder reconfortante da conexão humana, essa rede de apoio que pode nos sustentar. Testemunharemos a transição de um abraço solitário para um abraço compartilhado, de um sussurro de desespero para um diálogo de esperança. O final nos encontrará não com um fim para a tristeza, mas com a resiliência de quem aprendeu a dançar na chuva, com a certeza de que, mesmo nos momentos mais escuros, a luz sempre encontra um caminho para nos alcançar e nos guiar de volta.
Este é um convite à jornada, à descoberta de que, mesmo quando o céu parece eterno em cinza, a capacidade de encontrar o sol reside dentro de nós, esperando para ser redescoberta. Assim, se você se sente perdido em meio a essa tempestade, saiba que este é um espaço seguro, um lugar para respirar, para sentir e para começar a caminhar de volta para a luz. A melancolia pode ser um véu espesso, mas não é um véu permanente. E juntos podemos começar a desdobrá-lo, revelando a força e a esperança que sempre estiveram aí, esperando o momento certo para brilhar novamente. Estamos prestes a embarcar em uma exploração profunda, oferecendo não apenas compreensão, mas também as chaves para abrir as portas que a tristeza pode ter fechado, reconectando você com a sua própria capacidade de cura e bem-estar. Agora, vamos começar a entender o que realmente acontece quando essas nuvens cinzentas se instalam. Muitas vezes, a tristeza profunda se manifesta como um peso em nosso peito, uma sensação de vazio ou uma apatia generalizada que nos rouba a energia e o interesse pelas coisas que antes nos davam prazer. É como se o mundo perdesse suas cores vibrantes, tornando-se monocromático e sem vida. Essa experiência pode ser acompanhada por uma fadiga persistente, dificuldades para dormir ou dormir em excesso, e uma perda de apetite ou um aumento da vontade de comer. Psicologicamente, a tristeza pode se manifestar como sentimentos de desesperança, inutilidade, culpa excessiva, e uma dificuldade acentuada de concentração ou tomada de decisões. A mente pode ficar presa em um ciclo de pensamentos negativos, ruminando sobre erros passados ou preocupando-se excessivamente com o futuro, o que amplifica o sentimento de mal-estar. Esse estado de espírito pode nos levar a um isolamento social, onde evitamos interações com amigos e familiares, sentindo que ninguém pode realmente entender o que estamos passando ou que somos um fardo para os outros. É um ciclo vicioso, pois o isolamento, por sua vez, pode intensificar os sentimentos de solidão e tristeza. O que está por trás dessas nuvens cinzentas? A tristeza, em suas formas mais profundas e persistentes, muitas vezes não surge do nada. Ela pode ser uma resposta a eventos estressantes da vida, como perdas significativas, decepções, fracassos ou mudanças drásticas em nossas circunstâncias. No entanto, fatores biológicos, como desequilíbrios químicos no cérebro e fatores genéticos, também podem desempenhar um papel importante na predisposição de uma pessoa a experimentar episódios de tristeza mais intensos ou prolongados. Além disso, padrões de pensamento negativos e crenças limitantes, muitas vezes desenvolvidos ao longo da vida, podem atuar como gatilhos, alimentando e perpetuando esse estado emocional. Por exemplo, uma crença de que eu não sou bom o suficiente pode levar a interpretações negativas de eventos cotidianos, mesmo quando não há evidências concretas para isso. A mente, em sua tentativa de nos proteger ou de dar sentido ao mundo, pode criar narrativas que reforçam a tristeza, como se estivéssemos em um estado de alerta constante contra ameaças inexistentes ou exageradas. É como se um alarme interno estivesse disparando sem parar, mesmo quando o perigo real já passou ou nunca existiu. Essa ativação contínua do sistema de resposta ao estresse pode esgotar nossos recursos internos, tornando ainda mais difícil encontrar alegria ou motivação. A tristeza, nesse contexto, pode ser vista não como uma falha, mas como um sinal de que algo em nosso sistema interno precisa de atenção e cuidado. É fundamental reconhecer que esses sentimentos, por mais avassaladores que pareçam, são parte da experiência humana e não definem quem você é em sua totalidade. A capacidade de sentir tristeza é, em si, um testemunho da nossa humanidade e da nossa capacidade de nos conectarmos com o mundo e com os outros em um nível profundo.
Ao nos permitirmos sentir e explorar essas emoções sem julgamento, abrimos um espaço para a compreensão e, eventualmente, para a cura. É como olhar para uma paisagem nublada e, em vez de fugir dela, decidir caminhar por ela, observando as nuances e as texturas que ela apresenta. Essa exploração, por mais desafiadora que seja, é o primeiro passo para desvendar o caminho de volta à luz. Neste ponto, é importante lembrar que a autocompaixão é uma ferramenta poderosa. Tratar a si mesmo com a mesma gentileza e compreensão que você ofereceria a um amigo querido que está passando por um momento difícil pode fazer uma diferença significativa. Em vez de se criticar por sentir tristeza ou por não conseguir superar isso rapidamente, tente oferecer a si mesmo palavras de conforto e aceitação. Reconheça que você está passando por um momento desafiador e que é natural sentir-se assim. Essa autoaceitação é o alicerce sobre o qual podemos começar a construir estratégias de enfrentamento mais eficazes. É como regar uma planta que está murcha. Você não a força a crescer, mas oferece as condições ideais para que ela floresça em seu próprio tempo. A conexão humana também desempenha um papel crucial. Compartilhar seus sentimentos com alguém de confiança, um amigo, um familiar, um terapeuta, pode aliviar o peso que você carrega. Saber que você não está sozinho em sua luta, que existem outras pessoas que entendem ou que estão dispostas a ouvir sem julgamento, pode ser incrivelmente reconfortante. Essa partilha não precisa ser um relato detalhado de todos os seus sentimentos. Às vezes, um simples "estou passando por um momento difícil" é suficiente para abrir um canal de apoio. A vulnerabilidade, quando compartilhada em um ambiente seguro, pode se transformar em força e em um senso renovado de pertencimento. A cura é um processo, não um destino. Haverá dias bons e dias mais difíceis. O importante é continuar dando um passo de cada vez, com paciência e gentileza consigo mesmo. Celebre as pequenas vitórias, os momentos em que você sente um raio de sol atravessando as nuvens. Cada passo em direção ao bem-estar é um ato de coragem e resiliência. Lembre-se de que você é mais forte do que imagina e que a capacidade de se recuperar e de encontrar a luz está dentro de você. A jornada pode ser longa, mas você não precisa percorrê-la sozinho. Ao final desta exploração, leve consigo esta afirmação: eu sou capaz de encontrar a luz, mesmo quando as nuvens cinzentas se instalam. Eu me permito sentir, eu me permito curar e eu me permito florescer. A tristeza é uma parte da experiência humana, mas não é o seu destino final. Você possui uma força interior e uma resiliência que o guiarão através de qualquer tempestade. Acredite em sua capacidade de se recuperar e de redescobrir a beleza e a alegria na vida. A luz está sempre lá, esperando que você a veja novamente. A verdadeira jornada de volta à luz, após o mergulho nas profundezas da melancolia, não reside em apagar as nuvens cinzentas, mas em aprender a dançar sob elas. Este caminho que desvendamos juntos não é uma fuga da realidade, mas um convite a uma nova forma de vivenciá-la, uma forma que abraça a totalidade da experiência humana, com suas alegrias e suas dores. A tristeza, quando compreendida e acolhida, pode se transformar de um fardo esmagador em um mestre silencioso, ensinando-nos sobre a nossa própria profundidade, a nossa capacidade de resiliência e a beleza intrínseca da vulnerabilidade. É na aceitação desses momentos mais sombrios que descobrimos a força para seguir em frente, não com a ilusão de que a tempestade nunca mais voltará, mas com a sabedoria de que possuímos os recursos internos para navegar por ela. A autocompaixão, essa gentileza que nos oferecemos quando o mundo parece cruel, é a bússola que nos orienta nessa travessia. Ela nos lembra que somos dignos de amor e cuidado,
mesmo em nossos momentos de maior fragilidade. E a conexão humana, esse fio invisível que nos liga uns aos outros, é o porto seguro onde encontramos refúgio e compreensão. Ao compartilhar nossas tempestades internas, descobrimos que não estamos sozinhos, e essa partilha dilui o peso, abrindo espaço para a esperança florescer. É a redescoberta de que, mesmo nas horas mais solitárias, há sempre um eco de humanidade que nos chama de volta ao convívio, à partilha, à vida. O que acontece quando as nuvens cinzentas se instalam e o sol parece ter desaparecido para sempre é a oportunidade de uma profunda transformação. Não se trata de negar a dor, mas de integrá-la à nossa narrativa, permitindo que ela nos molde, mas não nos defina. A resiliência não é a ausência de quedas, mas a capacidade de se levantar após cada tropeço com a sabedoria adquirida pela experiência. E a luz, essa luz que parecia ter se extinguido, está sempre lá, esperando o momento certo para atravessar as nuvens, oferecendo um novo amanhecer, um novo começo. A verdadeira prática começa agora, no dia a dia, na forma como escolhemos responder aos nossos próprios sentimentos, cultivando a gentileza, buscando a conexão e lembrando-nos sempre da nossa intrínseca capacidade de encontrar o sol, mesmo nos dias mais chuvosos. A jornada continua e você está pronto para caminhar.